tendência meio forte para o desenvolvimento de software e aplicar no robô real, se você não tem um robô que funciona. E essa parte de software e desenvolvimento já foi explicado muitas vezes. Então a gente vai focar mais nisso, no que a gente fez esse ano. Deixa eu ver como é que funciona. Essa é a nossa equipe. Esse ano a gente teve, são 3 pessoas de 18, 19, 3 a 19, 2 a 17. E o nosso professor Marcos, que orientou a gente. Bem, aqui tem um vídeo, não sei como é que funciona. Aqui o vídeo. Então, esse é o desafio do Humanoid, sabe? Essa aqui é uma equipe estrangeira, né? Eles se classificaram, né, para o desafio da RoboCup. E esse é o desafio, sabe? A gente tem que andar até a posição, bem, já foi explicado no 3D, sabe? A gente tem que andar, a gente tem que conseguir levantar. Isso com o robô real, né? Que é bem mais difícil, fazer uma coisa funcionar na prática. Então a gente tem que saber se localizar, estão meio perdidos das técnicas de trás, achar a bola, chutar. Enfim, é um desafio bem complexo. Como vocês podem ver, a gente tem robôs bem rodosos, bem desenvolvidos. E é o que a gente tentou fazer, sabe? Bem, vamos continuar. A gente fez. A Débora. A gente falou um pouco que esse ano a gente se focou mais em rápido, mecânica, eletrônica e visão. A parte de visão a gente continuou trabalhando na câmera e tentar implementar no robô real. E vamos aí. Então, vocês podem ver que eles são meio bobinhos, né? Eles andam bastante. Então, até o ano passado não havia ninguém de mecânica na Intandroids, mas é uma área muito importante e eu entrei esse ano para trabalhar com o Bioloid, que é o robô que a gente usa. Nós usamos um kit, a base do Bioloid é um kit composto de várias peças. A eletrônica dele é muito fraca, então a gente adapta. E a gente precisou também adaptar a mecânica, porque tem muito pouco espaço, teria muito pouco espaço para a parte eletrônica do robô. Então... falar rapidinho que, como vocês podem ver, as outras equipes têm robôs bem sofisticados para esse tipo de tarefa, mas o que a gente tentou adaptar é um kit de meio que robótica educacional que a gente encontrou no ITA, que é o Biologic Comprehensive Kit. Então, ele é um robô mais simples, assim. Esse é o kit que ele vem, que na verdade é um kit de várias peças que você junta, que pode formar vários tipos de robô, mas a gente quis desenvolver um robô humanoide, sabe? Mas só que esse kit ele é bem limitado. Para o desafio da RoboCup, que é andar com algoritmos sofisticados, enxergar, localizar, tudo isso, a gente precisa de um alto poder de processamento e a gente precisa de algo a mais. Assim, e simplesmente ele, o processador dele, não suporta. Então a gente teve que adaptar a criança. E o que a gente fez ano passado foi tentar adaptar, mas só que foi bem apressado, não ficou bem feito, né? Então esse é o nosso projeto. Então, tem os problemas já inerentes ao kit do Bioloid, não é tão resistente, tem bastante folga mecânica. E quando eu cheguei havia alguns problemas bem claros. Assim. A RoboCup mudou as regras esse ano, diferenciando a parte do racing, que é só fazer o robô andar em linha reta, com o do futebol de robôs. Precisava ter 40 centímetros, o robô não tinha, o kit do Bioloid não atinge 40 centímetros. O braço dele, após as modificações, ele não conseguia ter o grau de liberdade necessário, ele não se movia para trás, estava preso. As folgas mecânicas na perna estavam prejudicando bastante o controle da caminhada. Então, precisava dar um jeito de resolver mais definitivo, além de ficar só apertando. A câmera não tinha um grau de liberdade necessário, tinha apenas um, precisava de 2, o ideal é que fosse 2. E a ideia que eu tive, os requisitos mecânicos, a equipe do Humanoid sentou definir os requisitos de projeto, tanto do hardware inteiro, tanto da parte mecânica quanto da eletrônica. E a gente se preocupou pela primeira vez esse ano em realmente cumprir os requisitos mecânicos. Atingir a altura mínima, ter um novo peito manufaturado pela gente, grande o suficiente para alocar todos os componentes sem interferência mecânica,
de material resistente, manufatura o mais simples possível, que possa ser trocado, que possa ser barato para ter mais de um, se possível. Fácil acesso aos componentes dentro do robô, impedir a folga dos parafusos em geral, principalmente das pernas. Então, foi feito um projeto em CATIA, que é um software que o ITA já ensina o conhecimento básico. Colocou todos os componentes dentro para assegurar que iria ter espaço. Prestou bastante atenção às regras da RoboCup para poder cumprir, tanto de altura mínima quanto o tamanho máximo dos braços, a envergadura, o peso. Se preocupou com vários detalhes. Espaço de ventilação. E uma coisa muito positiva que aconteceu esse ano aqui no ITA foi o nosso uso das impressoras 3D, que foram disponibilizadas pelo Departamento de Computação, o Laboratório de Sistemas Autônomos, e nós tivemos acesso a 2 LuzBot, que imprimem em plástico ABS, uma MakerBot Replicator, que imprime em PLA, e uma MakerBot 2X, que imprime em plástico PLA e ABS. São 2 opções de impressão 3D, cada uma com suas características. Elas permitem modelamento que seria muito difícil você fazer com metal, que seria a opção anterior. Nós iríamos fazer em alumínio, que seria muito mais caro, muito mais trabalhoso. Nós não temos as ferramentas disponíveis que seriam necessárias para dobrar a chapa, e seria realmente mais trabalhoso e menos bem feito. Então, o uso das impressoras foi realmente muito bom, nós nos desenvolvemos bastante, pudemos aprender a mexer, são realmente tranquilas de aprender e as possibilidades são inúmeras. Aqui são algumas fotos da manufatura. Tem um nosso Apeu King, o rei da gambiarra, infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas graças a ele nós conseguimos fazer o peito em impressão 3D, ele ficou realmente muito bom, muito resistente. Nós tivemos que dividir em 4 partes o peito, tivesse vários problemas que tivemos. A impressão, em mais de 8 horas de impressão, realmente dá muito trabalho e a chance de erro é grande, então dividimos em várias partes. Esse é o laboratório. Aqui são as LuzBots com proteção de temperatura e essas são as MakerBots. Enfim, aí nossos resultados, aqui é a criança com o peito aberto, todos os componentes couberam. Realmente, aqui ela está descansando um pouco depois de um trabalho árduo. E nós conseguimos atingir a altura mínima, o peso aumentou, pensasse consideravelmente para um robô, mas aconteceu, foi por causa das prioridades de projeto. Peito robusto, com espaço para todos os componentes, impresso em plástico ABS, que é bastante resistente. É o mesmo plástico dos brinquedos Lego, que é bastante resistente. O robô caiu de frente, dos lados, não aconteceu nada à estrutura dele. Os parafusos foram colados e as folgas melhoraram bastante, mas ainda tem alguns problemas. Os servos do robô, eles não aguentam mais, os do kit biológico. Então, para continuar com esse robô, a gente precisa de servos novos que aguentem, porque um torque maior, porque não foi possível. O peso aumentou 600 gramas, parece pouco, mas não foi suficiente para o kit. Ainda dá para simplificar bastante o projeto, visando a facilidade de montagem, a diminuição do número de parafusos. Quanto menos parafusos, menos folgas. Nós estamos pensando em talvez imprimir um próximo peito em PLA, devido aos problemas de ABS para controle de temperatura na hora da impressão. Talvez a diminuição do peso e da espessura do peito é algo que dá para considerar. Diminuição das folgas mecânicas ainda também dá para trabalhar nisso. E a posição do interruptor dele, que está numa posição um pouco ruim, assim. Ele cai de frente e acaba desligando o robô. Então, esse foi um erro mecânico que nós vamos consertar na próxima interação. Desculpa, eu ia trocar esse slide, eu esqueci.
Vou falar da eletrônica, que é o que eu desenvolvi, porque a gente também a gente teve vários problemas, a gente tinha muito a melhorar, e a principal urgência é a questão de ter uma robustez, assim, em todo o nosso hardware, principalmente na eletrônica, sabe? Ter componentes que não tem chance, não tem uma margem para dar problema por ser mal implementado, por ser mal feito, entendeu? Então a gente tinha várias restrições, tinha várias coisas que deveríamos fazer e deveríamos poder com a nossa eletrônica, sabe? Principalmente em questão de robustez, sabe? A gente não ter fio mal soldado ou componente que a gente não utilizava, e mesmo facilidade de teste e manutenção. Então a gente também pensou em todos esses detalhes. Então a gente pensou em restrições mecânicas, necessidades mecânicas, a gente pensou em necessidade de eletrônica, de ter todos os fios, conectores que devem ser compatíveis com a corrente, de a gente ter uma chave para ligar cada módulo, cada bloco que a gente usa, eu vou explicar esse bloco mais tarde, e diversos outros, sabe? A gente poder ligar, desligar, ser fácil de trocar e carregar cada bateria, trocar e retirar cada componente se der algum problema, ter LEDs, indicadores de bateria, e, tipo, no geral é isso, sabe? A gente pensar em todos os detalhes de fios, conector, de trilha de placa, de facilidade, teste, de manutenção e etc. Bem, isso aqui é o esquema da eletrônica geral do robô. E como é que funciona basicamente a eletrônica? Ela tem alguns módulos, por exemplo, ela precisa de ter um computador, de um controlador, e precisa dos motores, né? O robô precisa funcionar e precisa pensar, digamos assim. E a gente usa para o computador dele, que é o cérebro do robô, uma Quiboard 2, que é um microcontrolador bem rodoso, de 1.7 GHz, e a gente precisa alimentar, mas só que precisa alimentar uma tensão constante, de mais ou menos 5 volts, e a gente decidiu separar a alimentação da Quiboard da alimentação dos robôs. A expectativa é que, a gente não tem noção disso, mas talvez aumente o desempenho, porque os robôs talvez puxem uma corrente muito alta no momento de torque máximo, o robô está caindo, levantando, e isso pode desligar ou prejudicar o sistema lógico do robô. Então, tentar separar o sistema digital do sistema mecânico mesmo de motor. Então, a gente usa uma bateria de 700 mAh, uma LiPo, para a Quiboard, especificamente. Então, a gente tem uma alimentação com a bateria de 700 mAh. Aí a gente tem um circuito que a gente pode medir as coisas, que a gente pode avaliar a tensão que você está entregando na bateria, se ela está acabando ou não, a corrente que ela entrega, e com isso uma saída para o regulador de tensão de 5 volts. Esse regulador a gente entrega para outro circuito que tem a mesma função de analisar a corrente, de analisar a tensão distribuída e de entregar essa tensão para a Quiboard. E a gente consegue ler essa tensão digitalmente. Então a gente manda essa tensão, esqueci de falar, a gente tem o subcontrolador, que é um componente que consegue se comunicar muito bem com o motor. Então a gente processa todo o nosso software num microcontrolador rodoso, como a Quiboard, mas a gente precisa se comunicar a baixo nível com os servos motores. Então a gente usa a Quiboard, que é desenvolvida, quer dizer, a gente usa o OpenCM, que é uma plataforma desenvolvida pela própria empresa Robotics, que faz os servos motores, que faz esses componentes robóticos que a gente usa. E a gente precisa dele, a gente comunica a Quiboard e a OpenCM para o cabo USB, comunicação serial. E além dessa parte desse circuito, a gente tem o circuito dos motores, que a gente usa uma bateria maior, uma bateria de 2.100 mAh, e a gente usa um regulador ajustável, que a gente ajusta para 10 volts, de tensão padrão de funcionamento dos servos. E os servos eles precisam, para máximo desempenho, funcionar a tensão constante. Então a gente usou isso, sabe? A gente tem basicamente o mesmo circuito, que a gente tem um leitor de tensão, um leitor de corrente e leitor de corrente digital. A ideia é utilizar um MOSFET, um IRF3205, que a gente usa como chaveamento digital. Então a gente pode mandar um pino digital, desligar ou ligar a chave naquele momento. Então a gente pode cortar a tensão do fornecimento só para a bateria, para os motores, para a bateria dos motores. Aí, como eu falei, a gente tem um regulador, que é um regulador de potência bem grande, 100 watts, e consegue entregar até uma corrente de 4 A, por exemplo. Então a gente estava em dúvida também de levantar requisitos para o nosso funcionamento, de quanto de corrente
o motor vai precisar. Então a gente estimou, pelo torque dos motores das pernas, basicamente, quando funciona a caminhada, o quanto de corrente a gente deveria pensar assim, em movimento máximo. Então a gente tentou extrapolar os limites e garantir uma mais segurança na garantia de funcionamento do robô. Então a gente procurou bastante e comprou um regulador com uma potência bem alta. Bem, aqui continua o circuito, passa pelo regulador e entrega para os motores. Okay? Esse é o circuito, o diagrama, e o que a gente fez foi conectar tudo isso numa placa só. Então a gente uniu basicamente uma placa dupla face, uma placa de duas faces. Uma face com o circuito da curveboard, do microcontrolador, como eu expliquei, e uma face só para o circuito do humanoide, dos motores. Então, essa é a diferença. A gente tem botões, tem chaves, que a gente desliga os motores e a curveboard, tem coisas separadas. A gente consegue ler as tensões por saídas, consegue ler as tensões digitalmente por saídas e tudo mais. E a gente tem LEDs que indicam se a tensão está baixa da bateria, que está lendo tudo isso. E a gente tem pinos que a gente consegue ler a corrente utilizada. A gente usa jumpers de placa e a gente consegue conectar um amperímetro e ler, por exemplo. E isso é bem importante, sabe? A gente precisa ter uma noção de como é que funciona o robô em funcionamento. Como é que está o robô quando ele está funcionando. Então a gente precisa ter noção de qual a tensão se está variando, se a corrente está sendo muito alta, se isso prejudica o funcionamento dele de alguma forma ou outra. A gente não tinha noção disso. Então a gente consegue medir isso em funcionamento. Apesar de ter ficado uma placa bem em cima dele, a ideia foi que realmente, deixa eu passar aqui, que a gente conseguisse, isso aqui estão todos os componentes dele, e através da placa, dupla face, tivesse um circuito do microcontrolador para dentro do peito, e um circuito, na verdade, as trilhas dos motores, do fornecimento dos motores para dentro dele, com os componentes dos motores para fora, ou seja, eu consigo medir as coisas mesmo com o robô fechado. E tem o circuito da curveboard entre a placa e essa tampa. Essa tampa é o que entra na frente do robô. Então eu consigo desligar aquela chave maior para os motores e tem um botão que é para desligar ou ligar a curveboard, por exemplo. Então isso aqui ficou ele fechado junto com o peito que a gente confeccionou. Nós teve que juntar 4 partes, né? Ele tem uma bateria de 2100 que fica aqui, na verdade ela não está na foto, mas é a bateria azul. E ele tem 1, 2, 3, 4, 5 servomotores, que são os servomotores que a gente usa, o AX12, e mais o regulador de 10 volts, um regulador potente, o regulador de 5 volts, que é o regulador para o curveboard, mais o módulo inercial lá na frente, que aqui a gente consegue medir a inclinação do robô e tudo mais, a bateria de 700, que é para o curveboard, e o curveboard lá atrás, que não dá para ver. Que é meio bem suga de trocar, a gente descobriu quando a gente foi montar. Mas é isso, assim como ficou o nosso queridinho aqui. Bem, eu vou passar agora a parte de visão computacional. O Matheus vai falar. Eu vou apresentar aqui a área de visão computacional. Nosso objetivo é, dada a imagem que a gente recebe da câmera, identificar o máximo de objetos e tomar o máximo de dados para passar para a localização. Primeiramente, a gente segmenta a imagem, que é basicamente, dado um pixel, valor RGB, Red, Green e Blue, a gente associa uma cor. Tipo, aqui a gente associou o verde, aqui a gente associou o laranja. E dessa forma a gente pode trabalhar mais na frente. A gente agrupa os pixels de mesma cor, que a gente detectou como mesma cor, primeiramente em run lengths, que são linhas verticais ou horizontais que contém pixels de mesma cor, para depois agrupar as run lengths e formar blobs. Dentro dos blobs, a gente pode trabalhar do jeito que a gente quiser. No caso de blobs laranjas, uma bola era laranja, a gente podia fitar círculos e verificar o tamanho da bola. E dado que tem o raio da bola, né, a gente pode verificar se aquele blob é realmente uma bola ou não. A gente
precisa classificar os seguintes objetos: a bola, a trave, as linhas do campo e, consequentemente, os escanteios e tudo mais, e os robôs do time adversário, que ainda não está implementada essa parte. O que foi feito esse ano foi modificar o algoritmo de detecção de trave amarela para trave branca. E isso se tornou razoavelmente difícil, assim, porque o meio, em geral, tem mais ou menos muito branco. A gente precisou criar uma tabela de cores mais rígida. Para detectar a trave, a gente usou alguns critérios. O blob tinha que ter uma certa inclinação, a trave tem que ser vertical, e a elevação, por exemplo, também, a razão entre a altura e a largura. E essa detecção funcionou em 100% dos casos, na competição pelo menos, em que o robô estava no mesmo lado da trave que ele estava querendo identificar. Mas no caso que ele estava no lado oposto ao da trave que ele queria identificar, ele não conseguiu identificar nenhuma das vezes. Isso se deve provavelmente por causa que, no caso, a gente teve que fazer uma tabela de cores mais rígida e, como ele estava mais distante, a imagem que a gente pegava da câmera ficava ruim assim, para identificar a trave. O que ainda falta? Falta identificar a bola branca, que é um desafio muito grande, assim, e melhorar as ferramentas de debug que a gente tem. Elas são bem úteis, mas não são... ainda dá para melhorar muito. E, por fim, a parte mais importante, que é testar no robô. A gente ainda não testou no robô, porque não teve a oportunidade de testar no robô. E a gente vai fazer isso primeiramente com o robô da Taura Bots, que é uma parceria que a gente está fazendo aí com uma equipe de Santa Maria. E o Espião vai explicar um pouco mais, ou Luiz Guilherme. Bem, como a gente falou, o problema que a gente teve esse ano foi que o robô funcionou. Ele já havia funcionado no passado, mas só que pelo kit antigo. Então a gente conseguiu adaptar e melhorar. Ele funcionou, mas ele não conseguiu se manter em pé e caminhar satisfatoriamente, porque a flexibilidade das juntas e o peso dele foi muito alto. Então a gente tentou várias vezes, mudar bastante e tudo mais, mas só que realmente o bichinho ficou muito gordo e não deu, sabe? Uma pena. Mas a gente fica meio que limitado, porque as restrições do desafio impõem que as dimensões dele sejam tal, e com isso a gente precisa deslocar o centro de massa, aumentar a massa dele, e com isso dificulta os servos e a dinâmica própria do robô de se manter em pé. Então a gente meio que está numa sinuca de bico, e a gente precisa, como é que a gente vai fazer agora, sabe? A gente vai investir no biológico, a gente precisa continuar trabalhando e produzindo. Então esse ano a gente descobriu uma equipe de Santa Maria que se interessou na gente, no nosso trabalho, e a ideia é tentar. Eles têm robôs bem sofisticados, como o Darwin, aquele robô do primeiro vídeo que mostrei para vocês, e que a gente pode trabalhar em cooperação e desenvolver a parte de software, a parte de aplicar as coisas no robô, para a gente se classificar e ter um bom desempenho e representatividade no RoboCup. Então esse é o nosso objetivo a curto prazo, a gente continuar desenvolvendo dessa forma, e se Deus quiser, tudo indica, o ITA tem robôs de alto nível no estado da arte, e a gente conseguir produzir coisas de grandíssimo impacto aqui no Brasil. Então é a nossa missão a partir de agora, mas o nosso biológico está aí, firme e forte, e ele é uma leve. Valeu, gente, vamos pro rancho agora. Então, qual robô? Esse aqui? Bem, esse aqui a gente encontra o Biologic Premium, vendendo no site da Robotics, que é um faixa de preço de $1.200. Esse kit aqui a gente não encontra mais para vender, mas só com o Biologic Premium, como eu falei, ele até funciona, ele anda e tudo mais, mas ele não consegue toda a capacidade de processamento que a gente precisa para competir. Ele também acho que não tem as dimensões que a gente precisa da categoria Kit Size. Então, esse é o preço do Biologic, né? Agora o Darwin, que é aquele kit completo, que é open
project que a gente pode trabalhar e tudo mais. Ele custa em torno de 9 mil e a 11 mil dólares, dependendo de qual versão é essa. Então, o Darwin Mini e tal, especificações. E os servos que esse aqui usa é X12, que é o servo da Mix, e o do Darwin usa o X28. Mais alguma coisa, gente? Não? A gente vai ter um